Especialistas sugerem vacinação nas escolas para aumentar a adesão. A dificuldade de aumentar a cobertura vacinal de adolescentes tem levado especialistas a seguir que uma solução eficaz para aumentar a imunização deste público poderá ser levar a vacina até ele, no espaço em que estão com mais frequência, a escola. A proposta ganha força no momento em que imunizantes com histórico de atingirem metas do Programa Nacional de Imunizantes estão com baixa cobertura. A chefe de saúde do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Brasil, Luciana Febo, defende a vacinação nas escolas como forma de acelerar a retomada das coberturas vacinais, que precisam ser recuperadas antes que doenças controladas por elas voltem a incidir no país, como paralisia infantil. Outros setores, como a educação, devem trabalhar junto com o SUS e o Programa Nacional de Imunizações. Se as escolas não atuarem juntos, nós não vamos conseguir dar essa aceleração, afirma Luciana Febo. Para o especialista, a atuação vem além de vacinar nas unidades de ensino, fazendo vacinação nas escolas, campanhas de vacinação, educação e saúde, trazendo para a escola essa temática da saúde como importante para se cuidar e o autocuidado dos pais e mães, o cuidado com as crianças pequenas. A vacinação é uma questão legal, a criança tem o direito a ser protegida. As informações são da Agência Brasil. Eu só não vou mostrar aqui, acho que ainda tem a marca da vacina que eu recebi. Na escola, tem também, né, Denise? Na escola. Tem. E existiam a vacinação, existiam dentistas nas escolas, né? E, de repente, tudo isso foi retirado da escola. A justificativa é que não era da escola essa questão da saúde pública tem que estar linkada. E não é. Próprios da saúde. Porém, não é, mas o lugar onde a criança começa a se inserir na sociedade é a escola. Parece que estão inventando a roda, mas não é. É que abandonaram uma ação que era feita, não sei porquê, não, isso aqui não pode, isso aqui não é eficiente, ou é eficiente, e aplicaram uma outra situação. Olha só, vem reduzindo. E agora, gente, corre para a escola para vacinar. Paralisia infantil, possibilidade de retomar? Que isso? Que absurdo. Eu vou dizer aqui como... Você falou que não é própria... A escola não, então, eu vou dar minha opinião aqui, talvez eu contrarie algumas pessoas, mas eu vou dar minha opinião, especialmente como mãe e novamente vou dizer como avó, né? Vindo para cá, eu estava conversando com a minha filha e disse para ela, né? Filha, hoje eu tenho preocupações com a Manu, que é a minha netinha, que na época eu não tinha com você e a Maria Tereza, que são minhas filhas, né? Minha filha mais velha é 27, a minha filha mais nova é 23. Ela falou, mas que tipo de preocupação? Aí conversando, essa é uma das preocupações. Quando nós éramos pequenos, não sei, o doutor José Luiz e a Clara, que são os novinhos aqui do grupo, se passaram por isso, mas muito bem lembrado pelo Márcio. Eu me lembro de ser vacinada aqui nessa escola do Jardim Piratininga, eu estudei ali. E eles vinham com aquele revolvinho que a gente chamava e vacinavam a todos na fila, você querendo ou não. Ninguém perguntava, você pode tomar essa vacina? Não pode? A agulha não era trocada. Muitas pessoas contraíram hepatite C e isso só veio saber-se depois por conta desse tal revolvinho. Porque tirava do braço, era como gado mesmo, tirava do braço de um e colocava no outro. Então essas agulhas não eram trocadas. Se a criança tinha algum problema de saúde, ninguém perguntava. Então eu acho que essa questão da vacinação depende dos pais. Tem muito pai que fez a opção por não vacinar o filho contra o Covid, o que eu respeito. Eu fui vacinada, tomei as 4 doses, não me arrependo. Minhas filhas foram vacinadas, enfim. Mas eu acho que essa questão, se o seu filho pode tomar a vacina ou não, é uma questão que os pais devem decidir, especialmente porque muitas crianças, como eu disse, às vezes não pode tomar vacina. Precisa de passar pelo pediatra, tem crianças que têm doenças e não podem tomar. Então, quando a criança está na escola e tem uma campanha de vacinação, muitas das vezes passa batido, a mãe não vê que vai ter essa vacinação. A gente sabe que nas escolas públicas as crianças não vão ao pediatra com frequência. Muita mãe vai ser relapsa nessa questão do atestado médico, se o filho pode tomar ou não. Então, como é que vai ficar? Você vai sair vacinando a torto e direito crianças que talvez não possam receber determinadas vacinas? Então, essa é a minha objeção. Por outro lado, o que tem que ser feito? A lição de casa direito.
fazer campanhas de vacinação, informar essas mães, campanha na TV, né? A gente sabe que a dona de casa assiste TV, então que se faça melhores campanhas e o SUS bata mais, né? Enfim, os órgãos públicos que fortaleçam essa questão das campanhas na TV, no rádio, em outros veículos, para falar, olha, realmente é importante vacinar contra a poliomielite, sarampo, são doenças que realmente estão voltando, o que é lamentável. Mas especialmente nessa questão de vacinar as crianças nas escolas, eu sou contra, por esse ponto que falei, e por outro ponto, como eu tenho amigos professores, primas professoras, os professores já têm muita coisa, muita atribuição na escola. Não é pouco trabalho, gente. O professor, ele trabalha muito. Então, é mais uma preocupação que você traz para dentro da escola, num ambiente que não é para isso. O ambiente de vacinação e a competência da Secretaria da Saúde, né? Dos órgãos de saúde, dos postos de saúde. Não é da escola essa competência. Tem mais essa ainda. Estão defendendo aqui os meus amigos professores e parentes professores também. Eu posso dizer aqui que eu discordo desse tipo de coisa, porque eu penso o seguinte, essa questão da vacinação, eu acho que ela vai ser resolvida com algo que a gente tem em abundância hoje em dia, mas parece que as pessoas esquecem, que é a informação. A partir do momento que se informar que, olha, existem doenças que estavam erradicadas, que estão voltando porque tem gente que está deixando de se vacinar, eu acho que as coisas vão fluir para um caminho que as pessoas vão se vacinar, vão se prevenir sem ter grandes problemas. É preciso entender também que o Covid ele foi uma situação super excepcional. Foi uma pandemia que aconteceu no mundo, então que se utilizou de vacinas que eram experimentais, que até hoje são experimentais, a gente não sabe quais são os efeitos dela. Eu tomei uma dose, me arrependo, mas isso é uma outra história. Na verdade, então, aquelas vacinas que já são muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem sedimentadas, elas precisam ser tomadas, até para que se evite que ressurjam essas doenças que estão por aí. Elas podem realmente acontecer. O ambiente escolar, eu acho que ele é um local que dentro de uma campanha, dentro de uma informação, ele pode ser utilizado. Eu não vejo problema em se utilizar. A questão, mais uma vez, é a informação. Quando você passa a informação correta para os pais, para os responsáveis, a coisa vai fluir. E aí você consegue uma integração entre a educação e a saúde, que ela é louvável e precisa realmente acontecer. Só que tem que ser feito da forma correta, porque senão fica todo mundo com medo. Olha, mas a vacina da Covid aconteceu isso. Gente, a vacina da Covid é uma coisa e as outras vacinas que são sedimentadas e muito bem pesquisadas, elas precisam ser vacinas tomadas. Já testadas, vacinas já comprovadas. Eu vou polemizar aqui, vou polemizar. Estamos aqui para isso. A partir do momento em que a criança entra na escola, ela está sob a tutela do Estado. É o Estado responsável por salvaguardar, pela segurança, pela instrução, pela alimentação daquele ser, daquele brasileirinho. Sim. Né? Então, a partir desse momento, eu devo entender que o Estado tem todas as informações sobre aquela criança. Tipo sanguíneo, se tem alergia. Deveria. Aí onde vamos chegar, se pode comer isto, se pode comer aquilo, se tem uma medicação contínua, se tem uma questão de uma doença já congênita, se tem uma diabetes precoce, o Estado, a informação, ela deve existir. Tecnicamente, afinal de contas, está sob sua guarda. Então, quando a gente fala da questão, quando eu comento particularmente sobre a questão da vacinação no ambiente escolar, não algo totalitário, daquela coisa de, olha, vai ter que vacinar, não. E sim por observar e otimizar o atendimento àquela criança. Mas não só a vacinação, acompanhamento pediátrico, acompanhamento odontológico, acompanhamento psicológico, tudo isso dentro de um ambiente escolar, onde a criança é inserida ao Estado, e o Estado tem por obrigação fazer esse atendimento. Sim. Ah, mas eu vou levar para uma OBS. Pô, mas se o pai e a mãe estão deixando a criança na creche ou na escola num período integral, o tempo para isso, então você vai ter que mudar o teu horário de vacinação. Você vai ter que alterar a forma em que você dá disponibilização para as pessoas estarem vacinando. Sim. As campanhas existem, legal, mas nem todo mundo. Há uma geração que ficou distante dessa questão de vacina. Afinal de contas, uma geração onde tomou todas elas, né?
Então erradicou. Vamos voltar na questão do sarampo. Sim. O sarampo estava erradicado, o pessoal começou a vir de outro país para cá, o sarampo voltou a pleno vapor. Sim. Quer dizer, agora essa questão da paralisia infantil, isso chega a assustar. Doenças já erradicadas. É uma gotinha, uma sim. campanha. Então concordo com você que há uma responsabilidade em aplicar a vacinação, há todo um direito, o pátrio poder, não, meu filho não vai tomar vacina. Por quê? Por uma credibilidade, tudo bem, só que tem aquela questão da imunidade de rebanho. Sim. Se todo mundo não tomar a vacina, vai se voltar ao momento em que se tinha a doença circulando livremente. O que acontece? A gente precisa se preocupar e ficar atento, porque a exceção pode virar regra. E a questão do Covid é um ótimo exemplo para isso. Muito bem dito pelo Dr. José Luiz, a vacina do Covid foi uma vacina desenvolvida de forma rápida, pegou a todos nós, ao mundo, foi uma pandemia, ninguém sabia, foi tudo feito muito no escuro, porque não tínhamos elementos. Então a vacina foi desenvolvida de uma forma rápida, não muito divulgada, mas você não tinha muita opção. Eu vou ler essa bula enorme, eu vou esperar os testes, ou eu vou tomar. Para ser contaminado. Muita gente tomou. Essa é a exceção. O que não pode é a exceção virar regra. Não é? E me parece que nessa questão das vacinas das crianças... Crianças e adolescentes também. Crianças e adolescentes precisa ter um olhar melhor. Porque se você começa a usar o que aconteceu no Covid, que foi a exceção, e trazer agora, né, para obrigar as pessoas a tomar vacina, as crianças e os adolescentes... nós corremos um risco de daqui a pouco a gente ser obrigado a tomar remédio que não quer, né? Fazer tratamento que não quer se submeter. E aí a coisa foge aquelas garantias que é garantido, a vacinação é uma garantia para a criança, mas os pais é quem tem que decidir. E o problema é esse, é o Estado começar a interferir demais na vida das pessoas e impor coisas. Então começa hoje com a vacina, então, mas é vacina, é importante para as crianças. Daqui a pouco o Estado vai começar a querer decidir o que seu filho precisa estudar, o que ele precisa comer, o que é bom. Essa é a minha preocupação. A questão que você está dizendo que diante dessa situação se cria, uma verdade, um monstro. Exato. Que aí já o grade curricular... Começa com a exceção e vai acabando virando regra no governo, novamente, o Estado, né? Vamos usar o termo correto, é o Estado, interferindo na vida das pessoas, o que eu, que sou pela liberdade das coisas, acho que tem coisas que o Estado não tem que interferir, e essa questão da saúde do filho de cada um é uma delas. Lógico, eu estou falando aqui como uma pessoa que tem acesso a um convênio médico, né? A maioria não tem. Então, como disse o Márcio, o melhor dos mundos seria realmente essa integração. O seu filho que passa pelo SUS, pelo pediatra do postinho ou da UBS, no melhor dos mundos, a escola teria lá todo esse prontuário online. Olha, essa criança não pode tomar porque tem essa questão de saúde, é diabética ou tem alguma restrição. Esse seria o mundo ideal para nossas crianças, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Essa vacinação e esse trabalho, repito, que não é dos professores, do diretor de escola, do inspetor de escola, que já tem um monte de trabalho, porque o pessoal da educação trabalha muito, Márcio, vai cair no colo também dessas pessoas, né? Sob pena de uma criança que não precise ou não possa, de repente, tomar uma vacina, acabar tomando e ter um problema de saúde aí melhor. Risco. Então, a necessidade... Então, o problema, a gente chega a uma situação que o problema é muito maior do que simplesmente levar a vacina para a escola. Exato. Olha, Márcio, eu queria só pontuar uma coisa. Quando se criou o cartão do SUS, ele justamente prevê esse tipo de situação que você bem mencionou. Ele faz uma integração, inclusive é bom lembrar, até para quem tem plano de saúde, os planos de saúde eles fazem parte da saúde suplementar. Durante a pandemia do Covid a gente viu muito bem isso, que todas as vagas que existem até nos hospitais particulares pertencem ao SUS, e o SUS poderia fazer uso deles da maneira que achasse correta. Então, voltando ao ponto, esse cartão do SUS ele deveria reunir todas as informações como o histórico, não só das crianças, mas de todos nós. E aí colocar... Só que isso não está totalmente implantado, ele vai demorar um tempo ainda, mas a base de dados realmente ela é enorme. Se você abrir aí o
o seu registro do cartão SUS, você vai ver que a sua vacinação da Covid vai estar lá, que tem alguns outros registros que estão lá. Só que como ele é muito recente, ele ainda não está abastecido com 100% de informações. Vai demorar um tempo. Acredito que para a próxima geração aí, ela já vai estar... Tomara. Ok, porque assim que a criança tomar uma vacina, vai ser registrado nessa questão do cartão do SUS, e aí você vai ter todo um histórico. Neste momento histórico, a gente tem que fazer o seguinte, tem que conversar com os pais, ver se realmente não tem nenhuma restrição para tal vacina, mas a regra é essa, tem que aplicar. Porque a gente não pode deixar que doenças erradicadas retornem. Né? Então, é uma função, sim, do Estado fazer isso. Essa integração da escola com a saúde, ela é necessária, precisa dessa troca de dados para que as coisas aconteçam. Porque, realmente, se você for esperar levar numa UBS ou então levar não sei aonde, é um outro horário, é uma outra situação que muitas vezes pode não acontecer e gerar um outro problema. Tá aí, então. Informação, otimização, rapidez e principalmente política de Estado, né? Exato.